Convidamos a todos para assistirem agora o debate ao vivo do painel Cases Especiais em Mobilidade Elétrica com os nossos palestrantes. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos ao vivo agora em Curitiba, são 10 horas mais 7 minutos e daremos início a este debate do painel com o seguinte tema: Cases Especiais em Mobilidade Elétrica do segundo Fórum Move, edição online, que conta com a participação dos seguintes palestrantes: a senhora Ieda Oliveira, da Eletra, o senhor Roberto Berques, da EMTU, e o senhor Rodrigo Almeida, da Abraveí. Antes de iniciarmos o nosso debate, temos algumas informações aos internautas que estão nos acompanhando neste momento. Deslizando com o mouse na tela que está assistindo a transmissão, é possível visitar os estandes dos nossos patrocinadores na feira virtual do evento segundo um Fórum Move, edição online. Ali, você, amigo internauta, pode visualizar todos os estandes de forma interativa, acessar as redes sociais das empresas patrocinadoras, ver também os vídeos institucionais, acessar catálogos de serviços e produtos e falar diretamente com um assistente via WhatsApp. Basta você passar o mouse por cima do stand e acessar todo esse conteúdo. Aproveite essa oportunidade para conhecer os nossos patrocinadores, acesse você também agora a nossa feira virtual. Bom, vamos lá, dando sequência ao nosso debate deste painel, teremos duas rodadas de perguntas que serão direcionadas a todos os palestrantes. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas aos nossos palestrantes. Sejam bem-vindos, é uma honra tê-los conosco aqui no segundo Fórum Move, o Fórum Internacional de Mobilidade Urbana, Carros e Veículos Elétricos. Muito bom dia, senhora Ieda Oliveira, da Eletra, senhor Rodrigo de Almeida, da Abraveí, e senhor Roberto Berques, da EMTU. Sejam todos bem-vindos. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. Eu começo o nosso debate passando a pergunta para saber a opinião da senhora Ieda Oliveira. Por favor, Ieda, quais são as dificuldades do setor Move no país, na sua opinião? Tenha bondade, senhora Ieda. Bom dia a todos. Queria também dizer que é um prazer estar com pessoas aí tão ilustres aqui nesse debate, né? É sempre uma honra aí, e num tema assim tão importante, né? A gente costuma classificar a questão da mobilidade como a importância da questão ambiental, né? Mas tem uma questão econômica que é muito forte, muito importante para o país, né? Então, é sempre bom a gente estar mantendo esse tema aqui em alta, né? Bem, falando um pouco das dificuldades, né? Quer dizer, o Brasil é um país que tem uma frota gigantesca, né? Acho que não dá para a gente falar que é a mesma dificuldade para todos os segmentos, né? Eu vou falar um pouquinho do segmento de transporte urbano, ônibus, né, que é uma área que a gente atua. A gente pode dizer que a grande dificuldade seria a falta de políticas públicas, né? Isso é uma verdade, realmente faltam políticas públicas, mas nós temos alguns exemplos recentes que nos fazem questionar também se é só isso, né? Vou dar o exemplo aqui da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo aprovou uma lei, né, que prevê, essa lei foi aprovada há mais de 2 anos, né, que prevê que em 10 anos nós teríamos que reduzir 50% a emissão de CO2 na frota de ônibus da cidade de São Paulo. E aí, quando a gente olha, quer dizer, passados quase 3 anos, né, a gente vê que não é só a política que falta o planejamento e as condições para que isso possa acontecer. Então, a gente sofre da falta de política, e quando tem política, a gente não tem um planejamento efetivo que faça com que se crie um cenário para que aquilo seja possível de acontecer. Então, eu diria que falta política, e além da política, falta quando o planejamento para viabilizar aquilo que está em lei, né? Por incrível que pareça, a gente tem uma situação muito forte, que é a famosa, o Berker sabe bem do que eu estou falando, né? A lei que não pega. Ou seja, como é que uma lei não pega? É uma coisa que a gente não consegue explicar. A gente já tivemos vários debates nos últimos anos, né? Nós tivemos a lei do gás, por exemplo, que previa que 17% da frota teria que ser com a gás, e aí a lei não pegou, né? Então, isso é uma coisa que você não consegue explicar para o mundo, né? Por quê? Porque a gente faz a lei e acha que fecha lá a legislação e está tudo certo. Não, tem todo um planejamento para que aquilo aconteça, né? Então, na área de transporte público, faltam políticas, falta planejamento,
E, acima de tudo, falta o quê? Falta recursos e financiamento. Acho que essa é a grande dificuldade, né? Sem se discutir como é que a gente vai criar os recursos para que haja essa mudança da matriz energética, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar só aqui debatendo e não sai do lugar, né? Já o segmento de logística, que é uma área que a gente atua também, a gente percebe que ele está muito mais preparado, porque ele não é que ele independe de políticas, é claro que políticas de financiamento favoráveis aos elétricos também favorece o segmento de carga, né? Mas é um segmento que está muito mais preparado. Então, no segmento de carga, eu diria que as maiores dificuldades hoje é a falta de infraestrutura, porque são segmentos que operam com operações gigantescas, né? E que para eles poderem aderir à tração elétrica, existe um investimento em infraestrutura anterior à chegada dos veículos, né? E a questão da falta de oferta de produtos também no mercado nacional. Acho que isso é que nos levou também a atuar bastante no retrofit. A gente entendeu que o retrofit é uma oportunidade muito interessante para um país que tem a frota do tamanho que a gente tem. Então, eu enxergo que no segmento onde a gente atua, a gente tem isso. No transporte público é política, não tem planejamento e falta financiamento. E no segmento de carga, é essa questão de você preparar a infraestrutura e da disponibilidade de veículos para atender essa demanda tão forte, né, que se tem no transporte de carga. Ok? Obrigado, Ieda, para os internautas que estão acompanhando nesse momento. Nós estamos aqui debatendo os cases especiais em mobilidade elétrica. E agora deixa eu dar as boas-vindas para o senhor Roberto Berques, senhor Roberto Berques da EMTU. Seja bem-vindo, bom dia. E, na sua opinião, Roberto, quais as dificuldades do setor MOVE no país hoje, atualmente? Seja bem-vindo. Bom dia, Roberto. Bom dia. Inicialmente, eu queria agradecer aos organizadores desse evento, em nome da diretoria da EMTU. E é um grande prazer a gente poder participar junto com a Ieda, que é uma grande batalhadora, né? Faz muitos anos já, grande batalhadora nessa área de transportes públicos sobre pneus e carga. E realmente o Rodrigo, também dessa entidade aí, de muita representação no nosso meio, né? Então, eu vou diretamente agora à nossa resposta. Na realidade, eu coaduno com a resposta que a Ieda disse para todos nós aqui ouvirmos, né? Quer dizer, falta realmente uma política pública que incentive a utilização desses veículos, né? Tanto em isenções de impostos, né? Como também nós precisamos também ajudar os operadores de ônibus, porque não sei se todo mundo sabe, mas os operadores de ônibus, eles vendem as frotas antigas para cidades do interior. E com o ônibus elétrico, eles perderiam este grande mercado que eles têm. Então, nós temos que incentivar o operador de ônibus, como que ele vai vender a frota elétrica que ele está comprando para o pessoal do interior. Então, tem que estar algum incentivo para os operadores, né? Além disso, eu acho que tem que ter também um leasing para baterias, porque a bateria praticamente hoje já está diminuindo um pouco, mas ela ainda representa um peso muito grande na estrutura dos ônibus. Então, você poderia pensar em fazer um leasing favorável aos operadores que compram os ônibus elétricos, né? Então, além disso, nós temos que ter financiamentos mais vantajosos, com juros menores, porque nós estamos comprando uma frota limpa, nós estamos mudando o ar das cidades, né? Então, nós estamos diminuindo as emissões de CO2, material particulado. Se a gente colocar na ponta do lápis quanto isso aí vai custar em menos internações, né, de pessoas com problemas pulmonares, se a gente colocar isso na ponta do lápis, você vai colocar uma vantagem muito maior para os veículos elétricos, né? Porque a emissão deles é muito menor. E lógico, as grandes cidades sofrem muito com as emissões. Então, essa variável meio ambiente é muito importante, é muito aliado ao nosso ônibus, né? Então,
eu acho que isso aí atenderia uma parte do que a gente poderia aumentar a nossa frota, né? Porque sem incentivo para o operador, sem incentivo, eventualmente até para o pessoal da área de energia elétrica, né? Talvez uma energia mais barata para carregar os ônibus, né? Ao menos no primeiro momento. A gente não está dizendo que isso aí, talvez a gente vai tirando esses incentivos gradativamente, né? A gente, como a Ieda falou, a gente faz um planejamento de como aumentar as frotas. Então, se você der incentivo nesse sentido de você ter uma energia mais barata, né? Depois a gente provavelmente vai poder falar sobre o caso do Chile, né? Que é um exemplo aqui na América Latina. Ele, na realidade, a diferença entre o preço do diesel e o preço da energia é que compensa você comprar o ônibus a diesel. Então, essa vantagem a gente poderia ter, ao menos no primeiro momento, né? Porque as empresas de energia elétrica elas têm interesse, porque além de elas fornecerem energia para as garagens ou, eventualmente, para alguns pontos nos corredores, né? Que são aquele carregamento de oportunidades. Então, se você pensar nisso, as empresas de energia têm grande interesse de fornecer energia, né? Então, elas vão aumentar as vendas delas. Então, é possível, talvez, as empresas de energia pensarem, no primeiro momento, em dar um incentivo, né? Para o operador, que vai aumentar a frota dele, com certeza vai aumentar a conta de energia dele, né? Então, acho que esses pontos são importantíssimos para que a gente realmente comece a aumentar o consumo de ônibus elétricos. E, com isso, o que vai acontecer? Você aumenta a demanda, então os ônibus elétricos vão baixar de preço. Por que o ônibus elétrico hoje, o preço dele é muito mais alto que o diesel e realmente o operador não tem interesse? Porque, na realidade, nós não temos demanda. Se você pega na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, você está aumentando a demanda, vai cair o preço do veículo. E isso vai interessar para o operador, tá certo? Então, eu acho que esses pontos são muito importantes para que a gente evolua na implantação de ônibus elétricos. Eu falo mais de ônibus, lógico, que eu estou nessa área, né? A Ieda comentou aí da área de logística, que eu acho que é uma área super importante, e a gente está vendo uma evolução muito grande também na área de caminhões, né? Então, eu acho que isso é que eu poderia contribuir aqui para esse debate aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Brilhante explanação. Amigos internautas, agora vamos dar as boas-vindas aqui ao Rodrigo de Almeida, senhor Rodrigo de Almeida, da Abraveí. Seja bem-vindo, bom dia. E na sua visão, na sua opinião, Rodrigo, hoje, quais as dificuldades do setor MOVE, do setor de mobilidade elétrica no nosso país? Seja bem-vindo, bom dia, Rodrigo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Só pegando um pouquinho do gancho do Roberto, você viu que há várias coisas que ele comentou, adequadas para a parte de pesados ou transporte público, até enderecei na minha apresentação, que foi antes do nosso painel, né? Essa questão de financiamento, longo prazo, coisa assim. Mas eu disse, vale a pena repetir, é irônico a gente discutir e brigar para que a coisa aconteça no Brasil, no setor de eletromobilidade, levando em conta que o Brasil é um dos países em que o veículo elétrico, em qualquer das aplicações, é um dos países que o veículo elétrico faz todo sentido, porque a gente tem uma matriz energética, elétrica, predominantemente limpa. Você fala de Europa, eles têm uma matriz suja. Os detratores do veículo elétrico apontam como principal ironia ou obstáculo isso, você gerar uma termoelétrica para alimentar um veículo elétrico. Não é o caso do Brasil. Mas voltando, eu vou tentar trazer um pouquinho da visão do usuário final, seja pessoa física ou jurídica, e sobre as dificuldades que a gente enfrenta, né, com a eletromobilidade no país. E a principal delas, tem várias, mas a principal delas é a falta de infraestrutura de recarga nas estradas. Na verdade, isso é um grande drama. Na cidade, a gente está bem servido. Aliás, a gente tem muito mais proporcionalmente, a gente deve ter uma maior quantidade de eletropostos per capita, ou por número de veículos elétricos do mundo. A gente tem uma frota de 2.000 carros elétricos e tem centenas e centenas de carregadores urbanos. É uma coisa impressionante. Só que na cidade, você tem, onde tem uma tomada, você dá um jeito e carrega durante a noite na sua casa, carrega durante o horário do expediente do seu trabalho. Mas como é que você percorre distâncias
que num país de dimensões continentais, que se fosse a Europa, você atravessaria 3, 4 países, né? Se eu sair de Brasília a São Paulo, como eu já fiz 5 vezes, né? Eu passo por vários países na Europa. Como é que a gente consegue perfazer esses trajetos? Falta infraestrutura de recarga. Então, no Brasil, um veículo elétrico, para muitas pessoas, não consegue ser um veículo que atenda toda a demanda que essa pessoa teria com o seu carro, né? Então, essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta. A outra, evidentemente, sobre a ótica do consumidor, novamente, é preço, né? Os veículos são muito caros, eles são importados, o dólar e o euro estão lá nas alturas. A ideia é tentar, de alguma forma, então, já que baratear é impossível, né? Ou subsídio, todo o mercado, se a gente fala de Europa, ou falar de Califórnia, não vou falar da China, que é um mundo à parte, ela sozinha é metade da frota mundial, né? Existe uma política de governo clara em relação a isso, eles querem ser líderes nesse segmento, né? Já que eles estão 1,5 séculos atrás das montadoras ocidentais em carros a combustão. Mas se a gente fala de Europa e Estados Unidos, o mercado ele precisa de um apoio, de um subsídio num primeiro momento. Justamente pelo fato que antes de você adquirir escala, os carros vão ser mais caros. E não só isso, aí entrando na questão de política, que a Ida comentou muito bem, o Brasil, como tem matérias-primas que a gente gosta de comentar, né? A gente tem nióbio, a gente tem grafeno, tudo isso é muito promissor, mas uma tecnologia que use isso ainda para sair da bancada e para a aplicação industrial percorre um longo caminho, né? A gente deveria tentar, então, incentivar as indústrias para que produzissem aqui, agregando valor na nossa matéria-prima, e a gente parar de exportar commodity, né? Ou matéria-prima. Então, a gente tem essas dificuldades, uma falta de uma política clara, uma falta de subsídio total, o máximo que você tem desconto em alguns impostos, sendo que o Estado de São Paulo tinha 25% de desconto e o nosso governador de São Paulo acabou com esse desconto, só tem um carro que se aplica hoje, porque ele estabeleceu um teto de R$120, né? É engraçado que parece que foi encomendado até, né, para esse tipo de veículo em questão. Então, assim, o pouco que você tinha de algum tipo de incentivo, em algumas situações está deixando de existir. Subsídio? Zero. Não é? E infraestrutura de recarga. Agora, como é que você, nas estradas, como é que você investe no equipamento de R$150 mil instalado se você tem 2.000 carros elétricos circulando, entendeu? Então, esse é um grande nó e a gente está num ciclo hoje vicioso, né? Não se investe porque não tem frota. Não tem frota, não se investe. Então, a gente conseguindo romper esse ciclo virtuoso, eu acho que o governo poderia desempenhar um papel crucial, né? Para transformar esse ciclo virtuoso no ciclo vicioso, no ciclo virtuoso. Eu acredito que o Brasil comece a andar e crescer muito. Neste momento, na minha opinião, a gente arrisca perder o protagonismo no setor automotivo na América do Sul para países como Colômbia ou até Chile, cuja frota já está se suplantando do Brasil e muito, né? Então, a gente tem que abrir o olho, não é só questão para o mercado interno. Daqui a pouco a gente perde mercado externo também, né? Então, basicamente é isso, Paulo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Lembrando aos internautas que nós estamos debatendo ao vivo, aqui agora são 10 horas mais 25 minutos, com o tema Cases Especiais em Mobilidade Elétrica. Eu vou passar para a nossa segunda rodada de perguntas, passando agora para a senhora Ieda Oliveira, da Eletra. Na sua opinião, Ieda, para o aumento da frota, quais as principais referências, quais os principais cases de sucesso no exterior que nós poderíamos aplicar aqui no Brasil em termos de futuro? Por favor, tenha bondade. Bem, claro, né? Acho que a China é o maior exemplo, mas como já foi dito, né, a China é muito difícil você usar como referência, porque lá o governo realmente tem uma política completa, né? Ele planeja desde a indústria, passando pela infraestrutura, pela comercialização, pela implementação, né? Então, acho que a China é um fator importante nessa discussão, é um case de sucesso e que tem muito a ver com o governo que pensa a médio e longo prazo, né? Quer dizer, a China entrou no mercado de elétricos porque ela é uma grande fabricante de baterias, né? Aliás, a BYD, que é uma das maiores empresas do mundo hoje, né? Qual é a origem da BYD? Ela fabrica baterias, né? E viu essa oportunidade gigantesca, já que não tinha de seguir para a fabricação de ônibus e veículos elétricos também. Então, acho que esse é um grande exemplo. Outros exemplos também na Europa, onde também vem crescendo, né? É claro, tudo começa, como o Rodrigo falou, o Beckers falou também, pelo subsídio, né? O governo tem que incentivar, a gente chama
costuma dizer que a roda tem que girar, né? Que para essa roda girar tem que ter políticas públicas, tem que ter incentivo. Na Europa a gente tem vários exemplos, né? E eu gosto de citar o exemplo europeu porque lá tem algumas modelos, né, de operação que estão crescendo muito. Por exemplo, o ônibus é você ter trólebus com bateria. Então você tem vários sistemas na Europa onde você está juntando as duas tecnologias. Quer dizer, você faz rede em parte da linha e o resto da linha você faz só com bateria. Quando você está conectado à rede, você carrega as baterias. Então esse é um case de sucesso também, que tem feito com que cresça bastante as frotas de elétricos e essa junção de tecnologia. Então, na Europa, eu acho que também é um exemplo importante. E o principal exemplo que a gente tem aqui, né? Eu sei que nosso tempo está curto, eu não quero me alongar muito aqui, mas o principal exemplo que a gente tem é o Chile. Eu sei que o Beckles vai falar bastante dele, então não vou me alongar isso. Mas eu acho que os cases de sucesso estão aí. A China é olhar para a China numa política integrada, né? Não fala só de veículo, não fala só de indústria, não fala só de meio ambiente. Ele fala de indústria, meio ambiente, produto, distribuição, economia. Quer dizer, você tem uma política integrada que permite com que você acelere o crescimento dessas frotas. Acho que esse é o exemplo principal. E na Europa, a questão dos subsídios, né, e das políticas de incentivo e essa facilidade de se juntar às tecnologias. E aí o Chile, eu vou deixar para o Roberto falar, que ele é especialista no assunto. Ok, muito obrigado mais uma vez, Ieda. E vamos agora, então, com a resposta do Roberto Berques em relação a essa situação. Roberto, para o nosso aumento da frota, na sua opinião, com a sua experiência, você até na resposta anterior falou que ia citar a respeito do Chile, né? Quais as principais referências de sucessos, cases do exterior que a gente poderíamos aplicar aqui no Brasil em termos de futuro? Por favor, tenha bondade. Então, eu acho que nós estamos perdendo o bonde da história, né? Que eu, na semana passada, eu participei de um seminário da OITP e eu participei junto com o pessoal do Chile, do Uruguai e do México. Então, o que está acontecendo? Bom, o Chile eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas você vê, o Uruguai, por exemplo, já está com 30 ônibus elétricos, é um país pequeno, talvez é comparado ao quê? Ao nosso estado aqui, talvez o Sergipe, né? Então já estão. A CUTSA, que é a operadora de lá, ela já comprou 20 ônibus, ela está com eles provavelmente vão aumentar bem a parte de frota. Os operadores do interior têm mais 10 ônibus, então eles estão correndo atrás. O México, por exemplo, eu participei junto com a maior operadora do México, e eles estão agora testando um ônibus de 18 metros, elétrico, né? E eles estão testando, se caso tiver sucesso, eles têm um plano aí de gradativamente mudar a frota deles, né? Além disso, só para comentar, a Ieda comentou também, o México eles acabaram de comprar agora 500 trólebus, né? Então, a gente despreza o trólebus, mas o trólebus é um case de sucesso, né? A gente tem uma mania aqui no Brasil de a gente falar, bom, bonde, por exemplo. Nós abandonamos o bonde. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo um monte de VLTs por aí. Ou seja, nós tínhamos 700 quilômetros de bondes aqui na cidade de São Paulo que a gente podia transformar em VLT. É a mesma coisa o negócio de trólebus, tá? Então, a gente tinha uma expansão programada para a rede de trólebus, né? E houve aí uns prefeitos, não vou citar o nome, que começaram a cortar, não, essa não serve, e reduziu, né? Só para dar um preâmbulo aí do que está acontecendo no nosso país. Mas, enfim, vamos voltar então ao tema do E-Bus. Então, é o que eu comentei. O Chile é um case, porque como havia uma poluição muito grande na cidade de Santiago, porque a cidade de Santiago ela fica incrustada entre o mar os Andes, né? Então, existia uma poluição terrível. Então, como a Ieda falou, houve um planejamento, uma mudança de políticas públicas, um apoio muito forte do Ministério de Transportes, tá certo? Então, o que aconteceu? Fizeram um consórcio de 3 empresas, tá? Que é a Metbus, que é a operadora, uma das principais operadoras de Santiago, a
A Enel, que nós temos aqui no Brasil, né? Ela acabou de comprar a Eletropaulo aqui em São Paulo, tá certo? É uma empresa de energia italiana, tá certo? E a BID, que é uma das fabricantes, a gente não pode dizer que tem outros fabricantes aí. A Eletra é um fabricante de ônibus também, né? Aqui no Brasil, tá certo? Nós temos a Yutong, que é uma grande concorrente. Aliás, lá no México, a Yutong que está fornecendo tanto os elétricos de 18 metros, o elétrico de 18 metros, como os trólebus. A frota de 500 trólebus lá para a cidade do México, que também é uma cidade muito poluída, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro, como é todas as cidades, né? Então, o que aconteceu? Juntaram as 3 empresas, tá certo? Enel, a Metbus, que é a operadora, e a BIT, tá? E fizeram o planejamento com apoio total do Ministério dos Transportes, que deu aval à operação. O que aconteceu? A Enel comprou os primeiros 100 ônibus. Tá? Os primeiros 100 ônibus vieram montados da China. Logicamente, eles têm, pelo Pacífico, eles têm um acesso fácil, né? Vem o ônibus, 100 ônibus. Aliás, na minha apresentação, não sei se vocês devem ter visto, tem a fotografia dos primeiros 100 ônibus elétricos chegando, né? Eu tive, ano passado, a oportunidade de estar lá visitando o corredor Grécia, que é um corredor diametral, né? E é onde estão operando esses ônibus. Até na minha apresentação, eu dei uma numerologia errada, porque eu achava que já em Santiago tivesse 380 ônibus. Então, eu tive a informação semana passada que eles já estão com 436 ônibus na frota, né? E tudo isso precisa de carregadores na garagem, tá certo? Você precisa de aumento de energia. Então, só para dizer, a Metbus, ela opera, ela tem o motorista e toda a operação é da Metbus, tá? Além disso, ela paga o leasing dos ônibus que foram comprados pela Enel. A Enel pagou. Então, a Enel, além de fornecer energia e colocar os carregadores nas garagens, ela, além disso, ela recebe o leasing da Metbus. Como é que a Metbus paga? Por quê? Porque lá no Chile, vamos dizer assim, o diesel custa 0,30 por quilômetro e a energia 0,10. Com essa diferença, 0,20, eles conseguem pagar o leasing dos primeiros 100 ônibus. Tá? Bom, então o governo deu aval, houve um financiamento do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, tá certo? E o que a BID faz? A BID faz toda a parte de operação, vamos dizer assim, ela carrega os ônibus, tá certo? E ela faz um pós-venda, né? Qualquer problema de manutenção nos ônibus, tudo mais, ela tem que resolver esse problema, tá? Então, foi um consórcio de sucesso. Isso é uma coisa que a gente pode imitar aqui no Brasil, tá certo? A gente pode fazer a Eletra fornecendo os ônibus, tá certo? A Enel, que nós temos aqui no Brasil, tá? E você tem aí o governo, ou estadual ou federal, dando incentivos, né? ICMS mais barato, etc. e tal. E a operadora, tá certo? Vai operar os ônibus, ela vai colocar os motoristas, etc. e tal. Tem que haver treinamento dos motoristas, isso é super importante, que para você dirigir um diesel é diferente de um elétrico, tá? Então, todas as empresas, a Ieda comentou na Europa, as empresas na Europa dão treinamento para os motoristas. Por quê? Porque nas descidas, ela tem a regeneração da energia e o motorista tem que saber disto. Então, ele tem que aproveitar a regeneração para carregar as baterias. Tá? Por exemplo, lá no corredor Grécia, tem uma descida boa, da garagem até o corredor. Então, o motorista tem que saber que na regeneração ele tem que carregar. Então, o que acontece? A BID e a Enel fazem um treinamento dos motoristas. Então, só para complementar, o case de sucesso para mim na América Latina é o Chile. Tá? Ele está dando exemplos e nós podíamos muito bem fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Porque nós temos todas as companhias. Nós temos a Enel, nós temos grandes operadoras, a Metra e outras operadoras grandes por aí, tá certo? E a Eletra, a BID, a Yutong não está no Brasil, mas tem grandes fabricantes aqui. Material elétrico a gente nem se fala. Tem material, nós temos aqui a WEG,
nós temos grandes fabricantes. Quer dizer, essa cadeia produtiva vai ter emprego para todo mundo que está desempregado, tá certo? Lógico que precisa ter um treinamento, mas esse mercado futuramente vai ser um mercado, um potencial de trabalho muito grande. Só para concluir, muito obrigado. Valeu, obrigado, Roberto. Vamos agora, então, com a opinião do Rodrigo de Almeida. Na sua opinião, Rodrigo, quais as principais referências de sucesso, quais os principais cases que poderiam ser utilizados aqui no Brasil, que você conhece no exterior, para o aumento da frota, né? Na sua opinião, aí, que pudessem ser utilizados aqui no Brasil? Bom, se a gente falar do consumidor final, veículos leves, a gente sempre vai cair nos exemplos europeus e Estados Unidos que tem, de fato, um subsídio na forma até de refund, né, de devolução de parte do dinheiro pago pelo veículo. Isso para o consumidor final é muito importante, é um grande incentivo. Mas a gente tem que lembrar que a conta fecha mais rápido para aplicações profissionais de uso do veículo elétrico. Então, se a gente conseguisse, talvez, desenvolver algumas linhas, né, até financiadas pelo BNDES para uso de empresas nas suas frotas, independente de ser transporte coletivo, acredito que a gente poderia ter aqui uma grande alavancagem da mobilidade urbana no Brasil e acaba puxando os demais setores. Mas eu vou aproveitar que nossos colegas estão falando de transporte coletivo, porque a gente também não é alheio ao fato de que carro não é solução de mobilidade urbana ideal. Mas a gente, enquanto convive com carro, que ele pelo menos não polua, por isso a gente defende os elétricos. Eu tenho um outro case bacana para falar para vocês da América Latina, América do Sul, que é a Colômbia. A Colômbia está prevendo ter, até o final desse ano, cerca de 483 ônibus elétricos circulando na cidade. Esse é um case muito bacana. E por que eu estou falando desse case da Colômbia? Porque eles começaram a adotar uma política fazendo um estudo que o Roberto comentou. Qual que é o impacto que os ônibus tradicionais têm na saúde? E a Colômbia, em Bogotá, isso, eu falei especificamente em Bogotá, ela fez esse levantamento e descobriu que em 30 anos, trocando essa frota, eles podem economizar cerca de 800 milhões de dólares em gastos com a saúde da população. Então, assim, você vê como uma coisa começa a fazer sentido, né? Você tirando os ônibus, diminuindo a emissão de materiais particulados que fazem um mal terrível, né, para a população, a conta começa a fechar. Em 30 anos, que um planejamento do país é um horizonte razoável para você pensar, a Colômbia, Bogotá, economiza cerca de 800 milhões de dólares. Então, acho que esse é um case bacana. Imagina trazer esse estudo semelhante para São Paulo. Isso deve existir, imagino eu, para grandes centros urbanos que nós temos, com um adensamento populacional muito maior. Então, esse número deve ser muito mais expressivo, né? Eu acredito que esses exemplos que nós temos aqui dos nossos países bem próximos podem ajudar o Brasil a adotar uma política séria de incentivo à mobilidade elétrica em todas as suas vertentes. Transporte coletivo, transporte de carga e mesmo transporte individual. Embora os ônibus a diesel sejam responsáveis por materiais particulados, São Paulo, capital, tem 72,6% das emissões de gás de efeito estufa causadas por veículos, carros, né? Então, os carros também têm um papel importante na qualidade do ar das nossas cidades. Então, a gente não pode também esquecer. Tudo isso deveria ser levado em conta e a gente desenvolver essa política. Então, temos casos Chile, temos casos da Colômbia, temos os casos europeus. Vamos deixar uma coisa clara, né? As montadoras ocidentais, elas começaram a trabalhar, vou falar de carro aqui, que é a vertente que a gente adota mais na Bravei, né? Elas começaram a investir em carros elétricos por questão de compliance com a legislação de emissão, né? As legislações de emissões deveriam ser atendidas, em parte, com a adoção de veículos elétricos na sua linha. Tem uma montadora que tem um caso emblemático. Eles pediam para não comprar o carro que eles produziam, que era um compliance car, porque dava um prejuízo. Eu não vou citar o nome, porque eu não quero tomar uma montadora, mas se pesquisar, você vai descobrir. Só que hoje o carro elétrico passou a ser algo mainstream. Isso graças muito à Tesla, sem dúvida, mas o consumidor começou a querer um carro elétrico. E no Brasil, essas leis que nós temos sobre emissão, elas são atendidas com o uso de biocombustíveis. Eu não vou nem entrar no mérito do quanto eu acho isso horrível, plantar combustível e plantar alimento. Mas o fato é, não existe uma força de lei que impila as montadoras a investirem de forma mais contundente nos veículos elétricos. Então, esse também pode ser um caso da gente analisar e seguir exemplos europeus em relação às legislações que tratam de emissões, tá bom? Ok, muito obrigado, Rodrigo. O bate-papo está tão gostoso, tão pertinente, as explanações, que eu nem vi o tempo passar aqui, voou o tempo e
Infelizmente, eu não vou poder formular a terceira pergunta. Minha produção aqui está pedindo para a gente não atrapalhar a sequência do evento, para a gente encerrar por aqui. Mas eu só quero deixar claro aqui que nós recebemos perguntas dos internautas para todos os palestrantes referente ao assunto, né? Mas como o nosso tempo é curto, essas perguntas serão direcionadas a vocês, a todos eles, e assim que possível serão respondidas, né? Agradeço em nome do grupo FRG Mídias e Eventos pela participação nesse debate. Muito obrigado, senhora Ieda Oliveira, da Eletra. Obrigado, senhor Roberto Berques, da EMTU, senhor Rodrigo Almeida, da ABRAVEI. O nosso muito obrigado. Nós agradecemos também a todos que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo e compartilhando este evento aqui nas redes sociais. Para você que ainda não nos segue, anote aí, nosso Instagram é @ForumMoveFRG, o nosso Facebook é ForumMove, e ali você pode acompanhar todas as informações e novidades dos nossos eventos. Compartilhe você também o @ForumMoveFRG. Só quero lembrar aos nossos palestrantes que nós temos pessoas conectadas no Brasil e no mundo, olha só, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Portugal, República Dominicana, Argentina, Bolívia, no Uruguai, na Austrália, na Suíça e no Chile, Roberto, aí o pessoal nos acompanhando lá também. No Brasil, nós temos as pessoas aqui no estado do Tocantins, temos aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Minas Gerais e, claro, nós aqui também do estado do Paraná, né? Segundo o Fórum Move, edição online, é hoje um dos principais eventos de mobilidade urbana, carros e veículos elétricos da América Latina. O nosso muito obrigado a todos os nossos palestrantes e continuaremos agora com a nossa programação, ok? Muito obrigado, valeu, um grande abraço a todos.